pelo começo. Qual foi o teu primeiro livro e que desencadeou aí outros? O primeiro livro foi o Casagrande e seus Demônios, que é uma biografia do Casagrande, que já abre, porque esse nome, Seus Demônios, porque ele teve um uso muito intenso de drogas, e nesse período ele estava, inclusive, se aplicando uma mistura de heroína com cocaína, ficou mais de 10 dias sem dormir, sem comer, isso desencadeou um surto psicótico. Ele passou a ter visões demoníacas e o livro já abre, né, ele não tem assim uma sequência cronológica. Então já abre nesse momento, que foi o momento mais dramático da vida dele, e depois um capítulo leva ao outro, mas por caminhos mais tortuosos, digamos assim, né? Sempre tem um gancho que puxa o outro. E era uma história muito interessante porque ele é um personagem multifacial, né? Ele foi um jogador muito importante, jogou Copa do Mundo, fez parte da democracia corintiana, que foi um movimento revolucionário, não só no futebol, mas que influenciou inclusive a própria política do país na época da ditadura militar. Os líderes do movimento eram o Sócrates, o próprio Casagrande e o Vladimir. Principalmente esse trio que acabou puxando o time do Corinthians e a torcida veio junto, pedindo a redemocratização. Era um período muito terrível da nossa história, né, com torturas, prisões arbitrárias, exilados políticos, e eles então encamparam toda essa luta pela anistia, pela volta das eleições diretas para presidente, e o próprio nome Democracia Corintiana já era muito sugestivo, né, e acabava servindo como uma inspiração, né, para a política, para o país. Então tem toda essa história dentro do futebol, mas também permeada pela política, o envolvimento do Casagrande com as artes, ele já foi produtor cultural até hoje. O último show que ele produziu foi Adonirando, no Teatro Municipal, com a participação de dezenas de músicos de primeiro time, desde roqueiros como Paulo Miklos, os Titãs, Nazi, até Demônios da Garoa do Samba, tinha o Rapping Hood do rap, música clássica, né, com o maestro João Carlos Martins. Então, ele tem todo um perfil muito atraente para uma biografia, porque ele também é da televisão, ele também é um comentarista esportivo, então ele tem muitas nuances. É um ativista antirracista, ativista pelos direitos da mulher. Então, assim, acho que é o sonho de qualquer biógrafo ter um personagem como Casagrande tão multifacetado e com uma história dramática, né? Que ele teve que vencer, ele teve muito próximo à morte, teve overdoses e até que ele conseguiu uma virada assim quando ninguém mais apostava que ele pudesse vencer, ele acabou conseguindo a virada total. Teve um período de recaídas, mas a partir de 2015, final de 2015 para cá, ele conseguiu uma estabilidade e tem uma nova vida, né? Uhum. Aí então, primeiro Casagrande e seus Demônios, e depois Sócrates e Casagrande. Uma Foi o história de amor. segundo, né? Uma história de amor. Conta Sim. um pouco. Uma coisa levou a outra, né? Até pelo sucesso do primeiro, foi um best-seller, foi lançado em 2013, então fez muito sucesso. Havia um interesse de uma continuação. E aí, a ideia do Casagrande, ele me procurou e falou: poxa, eu queria contar a minha história com Sócrates, que é outro personagem muito interessante, parceiro dele na democracia corintiana, uma pessoa até. Ele tem assim um lado, Sócrates, completamente um visionário em busca de um mundo utópico, né? E então também foi um dos maiores craques de todos os tempos, capitão da seleção de 1982, aquela seleção que não ganhou, mas encantou o mundo. E os dois tinham uma ligação muito próxima, daí até Sócrates e Casagrande, uma história de amor, porque havia um amor entre eles, uma afinidade muito grande, até pelos interesses muito comuns, né? Pelas artes. O Sócrates também escrevia poemas, crônicas. Era um médico, né? Então ele era intelectualizado, gostava muito de ler, gostava de cinema. Então
havia toda essa troca entre eles e o envolvimento durante a fase da redemocratização do país. Porém, por uma bobagem, né, uma brincadeira do Sócrates que foi assim de mau gosto, ele, numa frente de todo mundo, brincou que o Casagrande tinha se vendido ao sistema por ele estar na Rede Globo. O Casagrande, ele nunca briga com ninguém. Quando ele se magoa, ele simplesmente se afasta, o que até dificulta, né, para se resolver o problema. Então eles ficaram anos sem se falar, e até quando o Casagrande descobriu que ele estava muito doente, internado no Hospital Albert Einstein, e poderia morrer a qualquer momento, ele surta, ele fica desesperado e percebe que ele precisava fazer as pazes, se reconciliar, declarar o amor dele por esse amigo, um amor de amigo, como é muito difícil fazer no futebol, um ambiente competitivo, muito machista, em que os homens têm dificuldade em expressar o afeto, o amor, né? E ele vai atrás no hospital e tal. Então, esse livro já abre com isso. Né? O momento que ele sabe, ele entrando no hospital, querendo ir para a UTI, não podia falar no momento, tinha passado por um procedimento muito delicado. E dali a gente vai puxando todas as histórias deles, o que eles viveram em comum, o problema de cada um com a dependência química, o Casagrande principalmente com a cocaína, e o Sócrates com o álcool. E é um livro muito bonito, é muito tocante. E que acabou também fazendo bastante sucesso. Daí, na sequência, Casagrande, né, aqui, Travessia. Fala um pouquinho dele. Travessia é totalmente focado na questão da dependência química, contando as recaídas, porque em 2013 ele julgava já estar completamente recuperado, mas ele teve algumas recaídas, como é normal para todo dependente químico, e uma delas muito grave, porque com a morte da mãe dele, era muito apegado à mãe, ele teve uma depressão severa. E aí ele foi progressivamente aumentando o consumo de álcool, voltou a consumir cocaína e acabou acarretando a volta dos demônios, as visões demoníacas, porque quem tem um surto psicótico é como se a gente abrisse no cérebro um caminho indevido. E qualquer vacilo, a pessoa pode voltar para lá. Então, embora ele não estivesse usando tão intensamente como da primeira vez, e nem usando drogas injetáveis, ele voltou a ter essas visões demoníacas, quase morreu, porque ele conviveu com os demônios muito tempo dentro de casa, sozinho, e no primeiro momento, apenas assim, se sentindo observado e incomodado pela presença, mas dado o momento, eles se perfilaram e partiram em direção a ele. E ele, apavorado, se refugiou junto à janela. Então, numa dessas, ele poderia ter caído, se jogado na hora do desespero. Talvez as pessoas pensassem até em suicídio, mas ele não estava em nenhum momento pensando nisso. Era só fugir dos demônios. E naquele momento, ele não era uma pessoa muito religiosa, mas começou a rezar, a chamar por Jesus, e os demônios desvaneceram, e ele conseguiu, felizmente, sobreviver a um momento muito delicado mesmo, em que ele teve assim a um passo de se atirar do prédio dele. A partir dali, ele, por iniciativa própria, a primeira internação, foi por decisão da família. Né? Ele achava que não precisava, mas ele sofreu um acidente de carro, quando ele estava tentando fugir dos demônios. Ele vai para um hotel, mas os demônios o seguem. Ele achou que eles permaneceriam no apartamento, mas os demônios estão com ele, né? Estão dentro dele. Então, ele viu que não adiantou estar no hotel, resolve ir embora. Como ele estava mais de 10 dias sem dormir, ele adormece ao volante, capota o carro, bate em 6 outros que estavam estacionados, e quando ele acorda, ele já está ali no Albert Einstein, sedado, e a família fica sabendo desse problema,
da dependência química e decide interná-lo à revelia. Ele passou um ano internado até conseguir um equilíbrio que pudesse sair. Aí depois da recaída ou das recaídas, ele percebe de novo que ele precisava de ajuda e aí, espontaneamente, ele procura a clínica e aí ele ficava digamos, um semi-internato. Ele saía, ao contrário da primeira vez, quando ele ficou quase 7 meses, sem contato sequer com a família, assim, nem um breve contato, e depois só com visitas esporádicas. Nesse segundo ele podia sair. Ele ia fazer as transmissões dele na Rede Globo, as transmissões, programas de TV que ele participava, e eventualmente até almoço com amigos, shows musicais, teatro, cinema, sempre com a presença de uma psicóloga, uma acompanhante terapêutica, para lhe dar esse suporte. E aí ele levou isso muito a sério, entendeu que ele não poderia usar álcool de forma alguma. Porque até então, como ele nunca tinha tido problema com o alcoolismo, ele entendia que ele poderia ir numa happy hour com os amigos, tomar um chopinho, alguma coisa assim. Mas um dependente químico não pode, porque aquilo serve como um gatilho. A euforia que o álcool produz desperta o desejo pela outra droga, no caso dele a cocaína. Então, depois que ele entendeu isso, passou a levar o tratamento de maneira muito séria. Hoje ele não toma de forma alguma nada. Então ele conseguiu conquistar a sobriedade de uma maneira definitiva. Alguns desses fatos que você disse para a gente, nós acompanhamos pela mídia, né? Então vimos ali nos canais, principalmente o acidente que ele sofreu, a internação dele, nós acompanhamos pelas notícias. Qual foi o seu acesso em relação a isso? Muito do que você escreveu ou esses fatos foi pelo que você cobriu enquanto jornalista ou vocês têm uma aproximação e depois ele te contou tudo isso na hora de compor o livro? Eu tinha já um contato com um amigo, porque eu o conheci como jornalista, ainda ele era jogador, estava na Itália, fazia matérias especiais, como ele é uma pessoa muito, como eu falei, multifacetada, né? E é muito interessante fazer uma entrevista com ele, né? Então a gente abordava todos os assuntos quando ele vinha passar as férias no Brasil. E às vezes fazia matérias também, eu também trabalhei na SPN Brasil, que era de TV, então a gente fazia umas matérias lá no sítio dele. Ele tinha umas peladas com os amigos e tal. E isso foi proporcionando uma aproximação. A gente tinha muitos gostos em comum, cinema, teatro, literatura. Então, eu tinha uma relação com ele bem diferente das que eu normalmente tinha com outros jogadores. Eu tive com Sócrates também, mais com Casagrande, mais com o Sócrates em alguma medida. Então, isso nos aproximou. Cheguei na ESPN como repórter de campo a trabalhar com ele. Ele era comentarista, ele começou na ESPN Brasil como comentarista com um ano lá antes para a Globo. E durante esse período a gente ia para as transmissões juntos e tal. Acabava a transmissão, jogos à noite a gente ia jantar depois e tal. E aí ele acabou como editor do Diário de São Paulo, né? Era o Diário Popular, que depois virou... Eu comecei na Folha de São Paulo, ali que eu fiz as primeiras matérias com o Casagrande. Depois, eu já era, a essa altura, editor no Diário Popular, depois do Diário de São Paulo, e o contratei como colunista. E eu o ajudava a escrever os textos, né? A gente conversava, trocava uma ideia e eu colocava no papel. E tinha outro formato de coluna também. Às vezes a gente convidava alguém, podia ser um ator, uma atriz, podia ser do futebol também, um técnico, um astro do futebol, todas as áreas, né? Foram músicos. E a gente almoçava junto e tinha um bate-papo. E eu depois fazia uma matéria com esse bate-papo entre ele e a personalidade. Isso tudo foi nos aproximando, né? Aí eu acompanhei com bastante preocupação esse período em que ele intensificou o uso de drogas. Às vezes eu cobrava, porque quando ele estava drogado ele não mandava coluna, ou não
conversava comigo para que eu pudesse escrevê-la. E às vezes eu ia visitá-lo na casa dele, ele me chamava para saraus, ele chamava de saraus, porque iam músicos, amigos do rock, ele tem muitos, né? O livro Travessia, inclusive, tem o depoimento de alguns, por exemplo, o Nando Reis, o Paulo Miklos dos Titãs, o Kiko Zambianchi, o Luiz Carlini, o guitarrista do célebre grupo Tutti Frutti, que acompanhava Rita Lee. Enfim, tem muitos amigos dele, da música, que iam na casa dele eventualmente e tal, então eu frequentava. Um mês, mais ou menos, antes de acontecer o acidente de carro, eu fiquei muito preocupado. Então, por exemplo, um detalhe que eu descrevo no livro, que ele estava tão magro, esquálido, era assustador mesmo, sabe? Quando a gente vê aqueles quadros de pessoas no processo de fome mesmo, sabe? Aquelas crianças subnutridas, com os ossos à mostra, os ossos da face saltados, né? Ele estava desse jeito. E eu percebi que o cinto dele, ele teve que fazer furos adicionais com faca, porque os normais já não davam conta, mesmo que ele fosse a última graduação, já não era suficiente. Então, isso eu observei. Então, esses detalhes eu pude colocar no livro. E aí, nesse último encontro que eu tive com ele, fiquei muito chocado. Eu esperei todo mundo ir embora, e já estava amanhecendo o dia, eu fui o último a sair, esperei para conversar com ele, mostrar que ou ele iria morrer, estava caminhando para isso, ou iria sofrer uma internação, a revelia, como de fato aconteceu. Mas naquele momento ele resistia, achava que não, que ele estava bem, embora fosse já assustadora a imagem dele, né? Então, eu pude gozar desse privilégio, digamos assim, de também, por exemplo, quando a mulher soube, ela quis terminar o casamento. Ele teve uma overdose no banheiro de casa, ele se aplicou ali uma dose muito grande, uma mistura que chama speed, mistura de cocaína com heroína, quando ele iria jantar com o filho. Quer dizer, ele nem conseguiria jantar, né? A cocaína tirou a fome e tudo mais, mas ele já tinha perdido até o bom senso. E aí ele tem uma overdose, começou a se debater ali dentro do banheiro, o filho dele nervoso e tudo mais. A mulher dele se sentiu enganada, porque ele usava ali no convívio familiar, às escondidas. Eu acho que ele só conseguiu por ser um atleta, então ele é muito forte, muito resistente até ao próprio efeito da droga. Ele conseguia, assim, disfarçar. Mas ela resolveu se separar dele. Ele ficou muito deprimido e ele desabafava comigo, por exemplo, né? Isso acabou acarretando até que ele voltasse a usar, durante aquele período, drogas e tal. Então, tudo isso, a mãe dele, por exemplo, quando morreu, o primeiro aniversário dele depois da morte da mãe, ele me convidou, foi no Gracia Dio, que é um barzinho ali na Vila Madalena com música ao vivo e tal. Ele estava num estado deplorável, tinha tido uma recaída, chorou ali na mesa comigo, falando que, puxa, Deus não podia ter feito isso com ele, porque ele estava fazendo tudo certinho e a mãe era a pessoa que o amava sem esperar nada em troca, né, aquele amor de mãe mesmo e tal, e que ele tinha perdido o chão. Então, tudo isso eu conto no livro também com base nas vivências que nós tivemos. Além de, evidentemente, ter tido muitas entrevistas com ele, e com todos que o cercam, né? Porque para você fazer uma boa biografia, e até mesmo um perfil menor, né, numa revista, num jornal, é muito importante que a gente converse com as pessoas que cercam a personalidade. Porque nem todas as histórias serão contadas por aquele personagem. Mas os amigos, os inimigos também, né, no caso, até tem pessoas... Enfim, é legal você ver a visão dos outros acerca daquela pessoa que você está retratando. Então é um trabalho bastante grande, né? São dezenas de entrevistas, cerca de 40 entrevistados, alguns contribuem mais, outros menos, mas mesmo aquele que tem menos contato, às vezes ele pode ter uma história que seria muito saborosa. E para você compor o perfil do seu personagem. Ao mesmo tempo, né, que você tinha essa vantagem de ser amigo, estar próximo, então escutar várias histórias, tinha a desvantagem até de escutar muita coisa para selecionar, para colocar num livro. Como que foi esse processo também de identificar
o que era relevante ao ponto de ir para um livro e aquelas histórias que não era melhor deixar quietinha. Aí eu acho que é uma sensibilidade aí do escritor, né? Inclusive a maneira como você encadeia o livro, né? Eu acho que vai ter relevância o assunto que encaixa ali da maneira que você está destrinchando aquela história. E também uma percepção do que é relevante, do que é dramático, do que é emocionante, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. E no caso do Casagrande, quando eu aceitei fazer o livro, porque, aliás, o Marcelo Frômero, que era dos Titãs, acabou morto prematuramente, atropelado, né? Ele tinha o projeto de fazer a biografia do Casagrande e começou até a fazer umas entrevistas com ele, né, gravadas, né? As gravações sumiram depois da morte dele. E, passado um tempo depois, como o projeto ficou inacabado, né? Quer dizer, na verdade, nem iniciado, né? Foram só as entrevistas iniciais. O Casagrande me procurou e propôs que eu fizesse a biografia. E eu coloquei assim como uma condição de que eu tivesse liberdade para escrever tudo. Tanto as histórias que ele eventualmente me contasse, como as que eu sabia, porque tinha acompanhado presencialmente, ou aquelas que eu havia apurado com outras fontes, mesmo que ele fosse desconfortável, né? E eu acho que o sucesso do livro se dá muito por isso. É um livro muito honesto, que não tem nenhuma preocupação em poupar o personagem, né? Tem coisas bastante desgastantes, até para a imagem dele, mas que ele aceitou que fossem contadas. Então, eu acho importante, quando se faz a biografia, que seja real, não pode ser chapa branca, porque aí perde o sentido, aí o leitor vai perceber que ela é encomendada, que ela tem se destina a embalar para presente o personagem, e aí perde todo o seu valor. Teve alguma história que você contou que depois que ele leu o livro falou, você não devia ter contado isso, você não devia ter falado sobre isso? Olha, é engraçado que o primeiro livro, os outros não, ele leu antes de serem publicados. O primeiro livro ele não estava ainda com condição de ler. Então eu dava os originais para ele, por um motivo ou outro ele falava que não conseguia ler, ora era com, eu estou com sinusite. Eu falei, mas desde quando sinusite impede a leitura? Ah, não, porque eu fui cobrir o Corinthians no Mundial de Clubes no Japão. Eu falei, mas então, melhor, você teve toda a viagem de avião longa para você ler. Não, mas eu não levei porque eu sou distraído, podia esquecer ali, não podia, e tal. Até que ele deu um jeito, acho que Freud explica, que ele estava com os originais, foi descer do táxi em frente à casa dele, tem um bueiro. Escorregou e caiu no bueiro. É porque ele não estava preparado para ler. Eu cheguei aí à casa dele, às vezes, ele me chamava, poxa, você quer vir ler junto comigo? Porque ele precisava ali de um apoio. Ele ia lendo comigo do lado ali. Mas ele pulava as partes mais dramáticas. Ele não conseguia ler, por exemplo, as partes do convívio dele com os demônios. Então ele ia para as partes divertidas deles com os amigos na juventude, embora tenha algumas coisas também, né, que ele fazia que eram molecagens, que pode eventualmente causar algum constrangimento, né, porque ele era muito maluco, ele fazia coisas absurdas também na juventude, mas eram divertidas, então essas partes ele lia. Do livro, a única coisa, por incrível que pareça, né, para alguém que teve tantas overdoses, inclusive uma na frente do filho, aqui mais o incomodou e ele chegou a propor que eu tirasse, mas eu bati o pé e mantive, foi o uso de doping na Itália, porque foi contra a vontade dele. Uma coisa é usar, como ele usava, a droga por uma dependência química, né, e outras para conseguir ganho atlético. Moralmente, ele é contrário a isso. E ele era obrigado, né, num dos clubes que ele jogou na Europa, né, ele era obrigado. Era muito comum na Europa, né, já tem outros livros de atletas de ponta da Europa que contam isso. No futebol era uma coisa muito disseminada na época, porque os exames antidoping, eles não eram feitos regularmente e também não tinham a precisão de hoje em dia. Então, tinha clubes que adotavam isso como o jogador era obrigado.
e ele se sentia forçado, ele tentava não tomar o doping, até porque ele era jovem, achava que não precisava, mas ele era impelido a isso e era alguma coisa que o machucava. Ele se sentia, assim, eticamente, ele achava errado. Mas, então, isso foi a única coisa. E depois, posteriormente, né, já tinha até lançado o segundo, quando ele leu o primeiro. Engraçado, porque ele tinha vários exemplares na casa dele, na estante, na biblioteca, mas ele comprou, quando ele se sentiu preparado para ler. Ele estava no aeroporto, viu uma exposição ali na livraria, comprou e leu durante a viagem. Aí ele mandou uma mensagem entusiasmado, dizendo que tinha ficado muito bom, embora algumas partes ele sofreu, digamos assim, ao tomar contato com aquele Casagrande que ele já não era mais. Mas é difícil para ele, às vezes, ler a sua própria história. Uhum. Se fala muito, né, que o falar é terapêutico. No caso dele, você acha que até essa tua escrita, mas que ele também precisou falar muita coisa, precisou falar de temas que para ele são muito sensíveis, os demônios, as alucinações que ele tinha, ajudaram ele até nesse processo? Você percebe que o livro, de uma certa maneira, ou os livros, ajudaram ele a sair daquela situação que ele estava? Eu tenho certeza. O Casagrande ele é muito terapeutizado, né? Então, nessa altura ele já tinha as psicólogas, a psiquiatra dele. Então, sempre ajuda ele a conversar. Agora, é diferente um processo terapêutico de um paciente para com o seu médico, com sua psicóloga, em relação a uma conversa em que ele sabe que ele está expondo para o mundo. E com um amigo, né? Que eu era jornalista, mas naquela altura também um confidente. Então, eu sentia que ele tinha esse efeito. E a publicação em si do livro também teve esse papel, tanto do ponto de vista terapêutico, para ele expor os demônios dele, né, no sentido até mais amplo, como também de servir como um instrumento de ajuda para os outros dependentes químicos perceberem que há volta. Por mais fundo que ele tenha chegado, né, por mais dramática que esteja a situação dele, é possível a recuperação. Então, ele é um exemplo disso e ele quer meio que mostrar o caminho das pedras, sabe? E até prevenir o que não pode. Se não é alcoólatra, não é aquele chopinho, vai fazer com que você recaia. Quando tem uma perda familiar por morte, perda de emprego, qualquer coisa assim, é muito importante que tenha um acompanhamento mais próximo, psicológico. Filmes, cuidado, né? Por exemplo, o Ray Charles, ele viu um filme e ao acompanhar o personagem do filme usando drogas, aquilo foi um gatilho para ele, foi uma das recaídas dele. Então, assim, ele dá meio que um mapa para que o dependente químico possa fugir dessas armadilhas. Tudo isso foi muito importante para ele. Eu lembro que a época também, eu não lembro de qual exemplar, né? Eu acho que foi até do primeiro. Houve também uma comoção, tanto da imprensa, que cobria a parte jornalística, quanto muitos atores também, artistas, né? Que mostravam apoio a ele. Como que foi esse movimento? Porque foi a essa época também, né? Época que ele teve o acidente, época que as pessoas ficaram sabendo exatamente o que estava acontecendo, né? Sim, ele é uma pessoa muito querida e ele tem, assim, um círculo muito amplo, né? Ele já tinha amizade com artistas, atrizes, atores, músicos, escritores, o Marcelo Rubens Paiva, por exemplo, muito próximo dele. Então, essas pessoas, ao saberem da situação dele, criaram uma rede até de proteção, sabe? No sentido de ele dar apoio, de sempre se dispor a estar disponível, né? Se ele tivesse algum problema, acompanhá-lo em shows, né? Porque às vezes você vai num show e vê alguém, por exemplo, fumando maconha ou sente o cheiro, né? Ele passa por isso. Hoje, para ele já é tranquilo, mas não era. Então, é bacana que os amigos mostrem para ele que
que podem sair com ele e até, por exemplo, abrir mão do álcool. Embora não exija que o amigo, se eu for almoçar com ele não vai me impedir de eu tomar uma cerveja, por exemplo. Mas eu acho razoável que eu não o faça, né, por tudo que ele passou, e até para mostrar para ele que eu posso curtir a companhia dele sem ter a intermediação do álcool. Eu posso ser feliz, ficar alegre, sem ter que beber nada, por exemplo. Então, eu acho que os amigos foram muito generosos nesse sentido. E até, né, eu já citei o show Adonirando, aquilo foi extremamente importante para ele, para a recuperação, porque ele precisa preencher o tempo dele com coisas criativas. E ali, todos os artistas que ali participaram não cobraram cachê, porque foi uma coisa assim, mesmo utópica, né? Ele teve uma ideia no Teatro Municipal, que é uma coisa gigantesca, e tudo mais, e seria muito caro aquele espetáculo se tivesse que pagar para todo mundo, né? Eram artistas, como eu já falei, né? Tinha o renomado, sabe? O Paulo Miklos, Kiko Zambianchi, a Baby do Brasil, muitos, né? Tem toda uma orquestra sinfônica, enfim. E as pessoas fizeram porque acreditaram que aquele projeto era bacana, importante para a memória do Adoniran Barbosa e também para que ele sentisse feliz em produzir uma coisa tão importante como foi. Então ele conta assim com o apoio de muita gente bacana, muitos deles que também passaram por problemas de dependência química, inclusive nesse livro A Travessia, tem alguns deles contando a sua própria história também. Então assim, é bacana perceber como ele é amado por esse círculo que o protege de alguma forma. O que ele tem de tão especial para gerar, então, essa comoção, tanto para as pessoas que são distantes dele, são fãs, mas também aqueles que estão bem perto? O que ele tem de tão especial? Eu acho que é a paixão, né? Ele é um cara apaixonado por tudo que ele faz. Ele é muito envolvente, ele tem um carisma muito grande. Então, rapidamente ele conquista as pessoas. Ele é culto, então é gostoso conversar com ele. Ele tem muitas referências cinematográficas, no teatro, pessoas que ele conheceu, vivências dele no futebol e fora do futebol, nas artes, enfim. Ele tem assim, um repertório muito grande. E é uma pessoa muito afetiva, muito honesta com os seus sentimentos. Eu acho até que por isso foi difícil ele lidar com os problemas da vida, porque ele é muito sensível, né? Eu acho que essa sensibilidade para o bem e para o mal é uma marca da personalidade dele que nos conquista, que conquista todos. Já o relato de quem leu o livro, você já sentiu o impacto disso na vida de pessoas? Já que ele conta a história dele, né? Você conta a história dele de uma forma tão íntima e de coisas que talvez pessoas também não tenham coragem de falar, mas que o livro conta, que resolveram mudar de vida porque leram ou, enfim, tiveram aquele despertar. Eu estou indo para um caminho bem semelhante. Sim, a gente viu, inclusive, quando a gente viajava o país fazendo os lançamentos, né, noites de autógrafo, a gente se deparou com vários casos desse tipo. Pessoas que, ou ao lerem um livro, ou ao verem ele em programas como o do Faustão, que ele contou, Serginho Groisman, a partir dali começaram a chorar, às vezes a família não sabia. Você tem um caso de uma mulher, por exemplo, o marido começou a chorar, ela achou que ele se emocionou com a história, mas ele acabou, ele não voltava, né? Era incomum ficar tanto tempo assim, emocionado, chorando. E aí ele acabou dizendo que ele estava vivendo o mesmo problema. E o livro serviu para muita gente nesse sentido, e a gente se deparou com histórias como essas nas noites de autógrafo. Como a gente fez mais de uma, então, por exemplo, já teve até caso que logo no primeiro lançamento de São Paulo, a pessoa comprou. E depois a gente fez em outras capitais e tal, e voltou a ter uma outra em São Paulo. Então a pessoa já vinha
depois de ter lido o livro, agradecer e tal. Algumas dessas histórias estão até... A gente vai relançar em alguns meses o Casagrande e Seus Demônios, que está fazendo 10 anos, né, de 2013. Então, o ano passado completou 10 anos. Então, neste ano, estamos relançando com novos capítulos. E é bacana porque a gente pode, na introdução, a gente tem alguma coisa como medir isso, sabe? Essa temperatura. Então, fica uma coisa, o livro dentro do livro, né? É uma coisa que a gente está tendo essa oportunidade de fazer agora. O que as pessoas podem esperar, então, dessa nova edição? Eu acho que tudo que aconteceu nos 10 anos que se passaram, as recaídas, a volta dos demônios, vai ter essa segunda passagem dele com os demônios, as produções artísticas dele, com detalhes, como que veio a ideia, como ele procurou as pessoas, aquela adrenalina dele, a luta dele política, quando ele sentiu que o Brasil está vivendo um momento muito delicado de ameaça à democracia. Ele volta a ser porque ele, assim, depois da redemocratização, ele não é um político. Então, tanto que ele não subia em palanque com ninguém, ele tinha as preferências políticas dele, mas guardava para si mesmo. Nas entrevistas, ele expunha as ideias dele, claro, né? Ele é um cara progressista e tal, mas nunca de uma maneira política. Durante a última eleição presidencial, ele achou que ele tinha que tomar uma posição no sentido de defender a democracia, porque a gente via que estava caminhando para um extremismo que resultou naquele 8 de janeiro, que foi lamentável, e ele é uma pessoa com uma visão longa, né? Ele já via que a gente estava indo para aquele lado. Então ele voltou a militar nesse sentido de defender as garantias constitucionais, defender a democracia do Brasil mesmo, que esteve ameaçada, né, comprovadamente ameaçada. Então, aí agora que o Brasil está voltando, né, então assim, ele se retira de cena novamente, mas tem isso no livro e tem também a militância dele nessas causas que para ele são muito caras, como o antirracismo. Ele se aproximou do movimento negro para dar apoio também, né? Claro que o movimento negro é o protagonista, né, desse processo, mas eu acho, concordo com ele, que é uma coisa de respeito a todos nós, de criar uma sociedade em que o racismo seja banido, de que tenha condições iguais para todos, que tenha uma ascensão. Eu acho que a lei de cotas proporcionou isso, uma ascensão de uma intelectualidade negra, de pessoas vindas das periferias, que estão chegando à universidade, se tornando mestres, doutores, doutoras. A causa feminina para ele é muito importante, tanto que ele se posicionou de uma maneira muito enfática em relação aos casos dos jogadores que cometeram abusos sexuais, violências contra a mulher, no caso do Robinho e do Daniel Alves. Ele cobra que o mundo do futebol seja mais vigoroso nesse combate, né? Então, esse novo livro, né, que é o relançamento dele, mas bem mais recheado, vai ter tudo isso, né? Tem todos esses aspectos mais recentes da vida dele. Uhum. Quais os desafios de fazer uma biografia? Olha, até físico, porque você fica tanto tempo escrevendo, né? Então, é um cansaço, chega numa hora que já vai dando problema de coluna, porque você fica muito tempo ali, né? Eu nunca tive problema, alguns têm problema de né? Esforço repetitivo e tal. Eu nunca tive esse problema, mas eu até tive que desenvolver assim, artifícios, né? Quer dizer, uma prevenção, fazendo alongamentos e tudo mais. É muito cansativo, você passa horas escrevendo, procurando sempre um caminho narrativo para aquilo, né? Fazendo entrevistas, depois uma coisa que é desgastante é tirar, né? Até as editoras costumam oferecer de tirar a fita, que antigamente a gente falava, quando eram fitas, né? Hoje fazer a transcrição dos áudios, né? Mas eventualmente eu faço também. É uma coisa muito cansativa e intelectualmente desafiadora, porque você tem que contar aquela história de uma maneira encadeada. Eu não gosto de fazer, como eu falei, cronologicamente, que seria mais fácil, mas eu acho menos interessante.
Então, eu não gosto também de capítulos esparsos, assim, que não tenha comunicação de um com o outro. Eu gosto que um capítulo, de alguma forma, nem que seja de maneira mais indireta, que leve ao outro. E então, assim, o trabalho intelectual é muito cansativo, né? Escrever um livro é um parto. Quando depois que ele está pronto e aí tem uma outra etapa que é fazer a revisão, volta para a revisão, você tem que reler tudo para ver se eventuais sugestões do editor, se você concorda ou não. Eu sou muito exigente com o português, então eu releio tudo também para ver se por acaso alguma coisa escapou que eu tenha cometido um erro. Às vezes eles me salvam, mas ninguém é sujeito a erro, até às vezes o revisor pode de repente também corrigir por errado também. Então são muitas leituras, quando chega no final, você já não aguenta mais, porque ler, reler, reler. Não é aquela leitura despreocupada, é uma leitura procurando o erro, procurando algum erro de informação, procurando algum erro gramatical, meu, dos outros, enfim. É um processo prazeroso, mas também é cansativo. Por isso que eu comparo a um parto. Né? Vários escritores usam essa imagem de ser um filho. E eu acho que é como um filho da gente mesmo, mas é um parto e o parto também é doloroso. Cansativo. É. E como que foi essa transição de jornalista para escritor? Ela aconteceu, foi uma transição ou ela acontece ainda? Ela está junto aqui, jornalista, trabalho como jornalista e o trabalho como escritora, caminham juntos? Em princípio, né, porque ao mesmo tempo que o Casagrande tinha me pedido para fazer a biografia, e naquele primeiro momento eu não aceitei, porque eu sabia que a questão das drogas era central. E naquele momento não era, ele não tinha tido os problemas ainda e não era sabido, não era conhecido pela opinião pública. Então é claro que não dá para fazer primeiro que ia ficar quase que uma apologia, porque a escolha não tinha tido problema, ia contar um monte de histórias divertidas, né? Porque se a droga não oferecesse nenhum prazer, ninguém usava, né? E não ia ter ainda chegado o preço altíssimo que ele teve que pagar, né? Então não dava para lançar um livro ali, como é que eu vou, né? Então eu segurei, não queria começar a fazer sem um objetivo, as entrevistas. Depois, quando houve o acidente e tudo mais, a Globo, eu tinha uma amiga que era da editora Globo, ela era editora lá, ela sabia da minha amizade com o Casagrande, ela veio, propôs, eu fui, logo depois da família, eu fui o primeiro amigo a visitá-lo lá na clínica, quando ele começou a receber visitas. Eu levei para ele a proposta, porque eu sabia que ele já tinha interesse, então foi uma coisa que veio quase que espontaneamente, né? Deixa a vida me levar, eu não pensei em fazer, mas me chamaram para que eu fizesse. Como teve sucesso, veio o segundo, e aí veio o terceiro. Aí eu gostei disso, no início eu tirava licença do jornal, né? Primeiro eu tive que fazer em 3 meses, que eu tirei licença por 3 meses não remunerado. A editora bancou meu salário durante esse período. E aí começaram a vir os outros, até que eu tive uma ideia de fazer um livro aí, sem o Casagrande, que é esse último, né, que é Malês, a revolta dos escravizados na Bahia e seu legado, porque é uma história maravilhosa, muito forte, que me foi sonegada na escola. Eu soube dela recentemente que eu digo, sei lá, 5 anos atrás, ao ler o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que, embora seja uma ficção, é muito embasada em pesquisa histórica. Então, um dos capítulos, é um livro bem grande, né, quase 1000 páginas, e um dos capítulos, ela trata da Revolta dos Malês, ela coloca a personagem fictícia dela, naquele contexto. E ali eu achei interessante e fui fazer pesquisas, e eu queria fazer um livro, né, tem um historiador, o João Reis, que tem um livro, mas ele é um acadêmico, uma pegada diferente. Eu queria fazer um livro de uma leitura mais fácil, com profundidade, com rigor, na apuração dos fatos. Então, eu me baseio em uma coisa que seria que a gente fala fonte primária. No Arquivo Público da Bahia tem todo o acervo ali, o arquivo do processo policial e judicial da revolta, com o depoimento dos presos, das testemunhas. Então,
Então deu para reconstituir. O próprio João Reis serviu como uma das fontes, o livro dele. Outros trabalhos acadêmicos que eu me debrucei. Então foi uma pesquisa, foi diferente dos outros livros, porque tem também entrevistas com pessoas, mas a maior parte do livro é baseado em pesquisas, né? Depoimentos de pessoas mortas, no caso, os escravizados. Eu acho muito interessante essa revolta, porque foi uma revolta de escravizados letrados em árabe. Eles eram muçulmanos e letrados em árabe, numa época em que a sociedade brasileira era majoritariamente analfabeta. Ou seja, né, ela sugere que os escravizados, pelo menos na sua maioria, eram intelectualmente superiores aos seus senhores. E eles se revoltam e fazem um levante urbano em Salvador. Isso foi em 25 de janeiro, na madrugada de 1835. Então, pelo perfil deles, né, a maioria era nagô. E com a participação de alguns Haussás, que também é uma nação africana, né? Porque todo mundo fala assim, né? Muita gente tem uma ideia, os africanos, mas há muitas nações que vieram para o Brasil, algumas inclusive rivais, com culturas diferentes. Então o livro mostra isso e os iorubás, que aqui no Brasil passaram a ser chamados de nagôs, que em sua maioria fizeram esse levante, com a participação minoritária de outras nações, principalmente dos Haussás. E eles são interessantes você contar, né, como essas pessoas que eram letradas, que faziam cultos muçulmanos de uma maneira secreta, que estudavam a língua árabe para que pudesse ler o Alcorão no original, como manda a tradição, para que não se perca a sonoridade dos versos do Alcorão, né, e o seu sentido original. E também tem muitas coisas por exemplo, uma briga de casal, eu acho sempre fantástico isso. Uma briga de casal mudou totalmente o curso da história, porque levou ela a fazer uma denúncia, a fazer uma delação. Ela esperava que fosse uma delação premiada, né, que salvasse, embora ela brigou com o marido, ele abandonou. Então, isso tudo tem o relato lá no Arquivo Público da Bahia, ela contando como é que foi a briga, que ela voltou para casa, as coisas atiradas no chão, parecia que um vendaval tinha passado por lá. Ele tinha levado numa mala as coisas dele e até coisas de uso comum, ou algumas que ela julgava ser de propriedade dela. Então ela estava muito ferida por ser uma mulher abandonada pelo marido e porque ela julgava que ele iria trazer problemas ao entrar. Eles eram libertos, porque alguns libertos também entraram nessa revolta de escravizados. E num misto de raiva, mas eu acho que muito, principalmente, na minha opinião, uma tentativa de salvá-lo. Ela faz uma delação premiada, né? Ela imaginava que seria premiado, tentando que a polícia fosse antes e o tirasse antes que estourasse a revolta. Mas, não, ele foi o primeiro, ou o segundo, eu acho que foi o primeiro, porque sabe-se que ele morreu no primeiro confronto onde 2 deles morreram. E ele estava nessa primeira logo de cara. Então tem uma coisa ali que eu conto a história de uma maneira assim, usando técnicas de jornalismo literário, que é reconstituindo as cenas, diálogos, dando emoção, até eventualmente pensamentos, porque tudo isso dá para extrair dos depoimentos que estão lá presentes. Então, tal qual eu recriei a cena da briga, tem outras situações que dá para a gente, isso, você passa uma temperatura, a leitura fica vibrante, parece até um romance em alguns momentos. Então, eu queria dar a minha contribuição para um assunto tão importante até os dias de hoje, né, que é o racismo estrutural na sociedade brasileira. E, além de contar a história dessa maneira mais empolgante, o último capítulo
faz uma conexão com o presente. E aí eu conto com a participação de intelectuais negros renomados, né? Jurema Werneck, o Zulu Araújo, que já foi presidente da Fundação Palmares, o Gabriel Sampaio, que é um jurista, foi o primeiro ministro da Justiça do Brasil, interinamente, quando o Eduardo Cardoso tirou licença. Ele tem um profundo conhecimento jurídico, o Attila Roque, enfim, muitos. O Raimundo Bujão, ele é fundador do Movimento Negro Unificado na Bahia. Então, eles dão esse respaldo para que tenha a visão dos negros de como isso se refletiu até hoje. Então, por exemplo, juridicamente, a gente é vítima até hoje de uma herança que vem dos malês, porque para combater aquela ameaça, principalmente porque tinha havido a Revolução do Haiti, e o maior medo do sistema social na época era que se repetisse aqui, porque houve a Revolução e os negros efetivamente tomaram o poder. Então, houve uma série de arbitrariedades, até mesmo jurídicas, inclusive, até mesmo para aquelas leis da época. Mesmo dentro da estrutura escravocrata, houve muita violência, teve gente que morreu de tanta chibatada, porque a pena podia ser até 1.200 chibatadas das pessoas presas. Houve deportações em massa, né? Tem até os retornados, que são aqueles africanos que moravam no Brasil, já tinham alguns refeito a vida, porque conseguiram conseguiram ser libertos, né? Eles compraram a alforria e já tinham até propriedades, alguns deles. Tiveram que, pela segunda vez, deixar tudo para trás, voltar para uma África que eles não reconheciam mais, às vezes em locais diferentes daqueles originários. Então, tudo isso é consequência da revolta dos malês. Então, tem uma discussão jurídica essa discriminação racial que ainda permeia o sistema judicial brasileiro. Não é à toa que as prisões estão abarrotadas de negros, é uma desproporção muito grande em relação à população. Há uma violência policial muito grande, a gente vê crianças sendo vítimas do que se chama de balas perdidas, né? Mas, na verdade, elas não são perdidas, né? Elas têm um alvo, são as pessoas negras. Então, tudo isso é discutido no livro. A dificuldade de acesso à educação ainda. Então, a Luana Tolentino, por exemplo, é uma educadora da UFMG. Ela estuda essa questão interracial e ela conta até passagens, para humanizar, né? Ela conta passagens que ela mesma viveu como criança, como o ambiente escolar é inóspito, é violento para as crianças negras. Então, a evasão escolar é consequência disso também, né? Além de, às vezes, haver necessidade de que as crianças ajudem, começam a trabalhar muito precocemente para ajudar no sustento familiar, também tem essa questão de elas não se sentirem acolhidas no ambiente escolar. Então, tudo isso é discutido no último capítulo do livro, com apoio desses intelectuais negros. O prefácio é do Muniz Sodré, que dispensa comentários, né, do FRJ, um escritor, intelectual, sociólogo, antropólogo, que tem mais de 40 livros publicados e tal. Então, ele contribui também. E o prefácio do Juarez Xavier, professor da Unesp, ativista antirracista, que faz o prefácio e dá uma contribuição muito grande ao livro também. Então, assim, é um livro que me deu muito prazer em fazer, porque eu acho ele importante, eu acho que ele tem potencial, por ter uma leitura atrativa e mais fácil, digamos assim, ele pode chegar às escolas, ele pode ser usado em sala de aula, e espero que ele cumpra esse papel de tornar um episódio da nossa história tão importante e que é apagado, que é esquecido dentro das escolas,
e mesmo na discussão da sociedade, para que a gente tome consciência desse nosso passado, para que a gente possa mudar o futuro. E você já comentou, então, que tem aí uma continuação, né, desse livro, uma releitura até em relação ao livro do Casagrande. Temos, então, o Malês. Tem mais projeto? Porque parece que quando acaba um, já começa outro. Eu tenho um projeto agora, mas ainda porque essas coisas ainda quando começam, né, precisa assinar contrato, uma série de coisas, né? Já tem um em vista que eu vou começar logo mais. E tem outros, né, que é como dizia o Garrincha, né, quando o técnico mandou ele fazer, desempenhar um papel dentro de campo, ele falou, mas já combinamos com os russos? Uma biografia é assim também, né? Não adianta eu querer fazer, eu tenho que contar com uma abertura do personagem que eu quero retratar, né, para que tenha densidade e tudo mais. Mas tem não é uma biografia. Esse primeiro tem uma parte biográfica também, mas da biografia passa por uma coisa de saúde mental, de ser uma luta antimanicomial, sabe? Então é a partir de um personagem que tem uma importância muito grande nessa luta antimanicomial. E aí então passa por uma biografia dele, mas vai contar esse movimento, né, que até hoje tem pessoas que o defendem, né? Uhum. Bom, quero agradecer aí a nossa conversa, né, poder conhecer um pouquinho dos teus livros, dos projetos, né, daquilo que ainda vem por aí, porque vem coisa nova também, além, né, da releitura, né, desse livro Casagrande, que foi um grande sucesso, então com mais histórias, mais aprendizado, né, aquilo que ele conseguiu viver nesses últimos 10 anos, como ele conseguiu avançar, crescer, evoluir, né? Então também nesse novo livro temos o fresquinho, né? O Malês, e ainda tem coisa nova para vir. Muito obrigada pela sua participação e dividir com a gente tanta história.